O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu atacar o ministro da Justiça, Flávio Dino, após sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Ele compartilhou trecho de uma entrevista do então governador do Maranhão ao canal do YouTube My News e o chamou de imbecil que se acha Deus. No vídeo compartilhado pelo ex-presidente, Dino aparece elogiando o comunismo, enquanto a jornalista Lilian Vitti-Fib diz que regimes comunistas são ditaduras. O nome comunismo, socialismo, são nomes bonitos. É mais bonito que capitalismo, que é a ditadura do capital. Socialismo é o social, comunismo é comunhão. Não é mais bonito? Afirma Dino. Na mesma edição do programa, Dino afirmou que é comunista, graças a Deus, e deu uma aula aos jornalistas de direita da atração. As declarações têm sido usadas por bolsonaristas nas redes para protestar contra sua indicação ao Supremo. O partido de Bolsonaro, o PL, deve votar contra a indicação do ministro ao Supremo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Valdemar Costa Neto, que preside a sigla, já anunciou que os parlamentares não vão aprovar seu nome e ponto final. A estratégia dos aliados de Bolsonaro é provocar o ministro durante sua sabatina e gerar reações que possam prejudicá-lo durante a votação em plenário. Entre os temas que devem ser abordados por bolsonaristas estão o aumento da criminalidade no Maranhão, enquanto era governador, e sua atuação como titular do Ministério da Justiça. O deputado Fábio Félix elaborou um relatório paralelo para a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa, solicitando o indiciamento de figuras importantes do governo Bolsonaro, incluindo o próprio ex-presidente da República. O relatório propõe o indiciamento do ex-ajudante de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, e todos os policiais militares presos, alvos de denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Os crimes citados incluem associação criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Entretanto, a aprovação desse relatório na CLDF é considerada desafiadora, já que a oposição é minoritária na comissão, contando com apenas 2 parlamentares. O documento do deputado Hermeto, relator da CPI, teria que ser derrubado para ser considerado. Para sua aprovação, são necessários 4 votos. A postura de alguns deputados titulares da CPI, como a vice-presidente Jaqueline Silva e o membro titular Robério Negreiros, será crucial para determinar os rumos da CPI, considerando o cenário da comissão. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a retirada de invasores da terra indígena Pitereua, no Pará. O magistrado atendeu a pedido feito pelas associações dos pequenos produtores rurais do Projeto Paredão e dos agricultores do Vale do Cedro. Na decisão, Marques determina a imediata paralisação de todos os atos dele decorrentes, especialmente as providências coercitivas de reintegração, adotadas por forças policiais, assegurando aos colonos, assim, o livre trânsito, na área objeto de impugnação, com seus pertences e semoventes. A tempo inspiratório, a Pitereua teve o maior desmatamento do país por 4 anos consecutivos, e é alvo de uma operação para a retirada de invasores de áreas que deveriam ser protegidas. A determinação do ministro ocorre às vésperas de audiência com os senadores, que terá o território como uma de suas pautas. A área de preservação indígena foi homologada por decreto em 2007, e, segundo o governo do Pará, a presença de estranhos no território indígena ameaça a integridade dos indígenas e causa outros danos, como a destruição das florestas. O governo brasileiro avalia que o Fundo Soberano Saudita planeja investir 10 bilhões de dólares no Brasil. A discussão ocorreu durante o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, na capital saudita, Riad. O encontro histórico marcou o primeiro compromisso do presidente brasileiro nos países do Oriente Médio, e teve como pauta principal o fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Arábia Saudita, além de oportunidades de investimento para empresas brasileiras no país árabe, segundo reportagem da agência Sputnik. Segundo a avaliação do governo brasileiro, o Fundo Soberano Saudita planeja aplicar 10 bilhões de dólares no Brasil,
com a expectativa de que 9 bilhões de dólares sejam investidos nos próximos 7 anos. Os projetos contemplam áreas diversas, desde energia limpa e hidrogênio verde até defesa, ciência e tecnologia, agropecuária e infraestrutura relacionada ao novo Programa de Aceleração do Crescimento. Mohammed bin Salman destacou o protagonismo internacional do Brasil e ressaltou a importância econômica que ambos os países têm para suas respectivas regiões. O primeiro-ministro saudita também mencionou a importância estratégica da presidência brasileira no G20 e expressou o interesse da Arábia Saudita em se tornar parte ativa no Banco do BRICS. O senador Flávio Bolsonaro criticou a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o STF e disse considerar a escolha um instrumento de vingança contra a oposição. O senador declarou que Dino tem histórico de desrespeito ao Congresso Nacional. Integrantes da oposição usam o não comparecimento do ministro a convocações para ser questionado por parlamentares como base para criticá-lo. Flávio reclamou que o Ministério da Justiça recebeu a mulher de um líder de facção com Dino à frente da pasta. Ele disse ainda que o indicado ao STF defende o direito ao aborto e a liberação de drogas. Dino, porém, já disse ser contra o aborto e defendeu que a legislação não deve ser mexida. Afirmou também ser contra as drogas como princípio e que não vê hoje condições para descriminalizá-las. O parlamentar estendeu as críticas a Lula, a quem criticou duramente. Lula extrapolou na sua ignorância e no seu desrespeito com o Brasil, ao enviar o nome de uma pessoa que reúne tudo de ruim, tudo que a política não deseja, disse hoje em um evento do PL para angariar apoio de idosos. O senador disse que trabalha para a rejeição de Dino na sabatina no Senado. Caso aconteça, seria a primeira vez na história que uma escolha do presidente da República é derrubada. Governistas consideram impossível a hipótese de Dino não ser aprovado na sabatina. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino herdará 344 ações que estavam no gabinete da ministra aposentada Rosa Weber, caso seu nome seja aprovado pelo Senado. Entre os processos, estão casos envolvendo figuras políticas com que Dino conviveu, como o inquérito que mira o grupo ligado ao seu ex-colega de Esplanada, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O inquérito contra Juscelino Filho trata-se da investigação relacionada à Operação Benesse. A Polícia Federal investiga uma organização criminosa envolvida em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro com verbas da Codevasf. Em setembro, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Luís, Vitorino Freire e Bacabal, no Maranhão. Um dos alvos é Luana Rezende, prefeita de Vitorino Freire e irmã de Juscelino. Além do caso de Juscelino Freire, Dino também deverá relatar processos contra outros aliados, como os senadores Chico Rodrigues e Telmário Mota. Dino também será o responsável por relatar a ação direta de inconstitucionalidade 7055, que discute a existência de assédio judicial contra a imprensa, no caso da pulverização da distribuição de diversas ações de reparação de danos contra um mesmo jornalista. Também ficará sob a relatoria de Flávio Dino da CPI da pandemia, que pediu a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por sua atuação na pandemia da Covid-19. Indicado para uma cadeira no STF, Flávio Dino disse hoje em ida ao Senado que ministros da Corte não têm partido, ideologia ou lado político. Dino disse que faz parte do mundo político, mas que o deixará caso seja aprovado. Quem pretende ir ao Supremo, ao vestir a toga, deixa de ter lado político, declarou, acrescentando que tem falado com todos os senadores, independentemente de posicionamento político. O ministro fez uma rápida visita ao Senado hoje pela manhã para reuniões com o primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, e com o senador Everton Rocha, relator da indicação de Dino ao STF na Comissão de Constituição e Justiça. Dino, que já começou o processo de beijamão com os senadores, está dando sequência a um plano de abordagem dos parlamentares. Ele foi aconselhado a começar as conversas com aliados e só depois partir para a oposição, segundo apurou o UOL. Paulo Goné, indicado para assumir a Procuradoria-Geral da República, também se reuniu com o veneziano, mas não quis falar com a imprensa.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Atlas Intel, a pedido da CNN Brasil, revelou que, se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, domingo 27, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria Jair Bolsonaro logo no primeiro turno. Os resultados do levantamento foram divulgados ontem, sábado 26. De acordo com a pesquisa, 48,1% dos entrevistados afirmaram que votariam no candidato petista, enquanto 40% declararam que votariam no ex-presidente Bolsonaro. Num possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o candidato do PT sairia vitorioso com 51,2% dos votos, enquanto o ex-presidente receberia 41,5% dos votos. Comparando com os resultados do primeiro turno de 2022, Lula registrou um aumento de quase 4 pontos percentuais, subindo de 48,4%, considerando votos válidos, para 52,35%. As intenções de voto em favor do ex-capitão Bolsonaro passaram de 43,3% para 43,5%, um número insuficiente para garantir sua participação no segundo turno.